Bom dia, meus amores e minhas amoras. Estamos retornando às nossas aulas no terceiro bimestre. Relembrando que nosso no último conteúdo nós vimos a parte de potência e hoje nós iremos corrigir o último exercício que eu não me lembro se eu corrigi para vocês, tudo bem? E vamos continuar com a nossa nova matéria, tudo bem? Então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, nós vimos a parte de potências, aonde o expoente negativo ele faz com que o meu número seja jogado para baixo. No caso, eu já havia feito aqui porque eu não estava gravando, né? Então, o que acontece? Quando eu tenho uma potência e esse número ele é negativo aqui no expoente, significa que eu posso jogar esse cara para baixo. Então, ele vai vir aqui para baixo. E quando eu tenho uma fração, esse cara vai se tornar uma raiz. Quando é 2 é uma raiz quadrada, ou seja, o número que multiplicado por ele duas vezes vai dar 9. Então, resolvendo aquele cara, eu vou ter um terço. Tudo bem? Aqui eu tenho 144 elevado a 1 meio, ou seja, raiz de 144 é 12. Aqui, o que eu fiz? Esse 16 elevado a menos 2 quartos. Eu simplifiquei os 2 quartos, dividi por 2, então ficou 1 meio. E aí eu inverti esse cara, fiz igual a letra A. Inverti, joguei a raiz 16, 4. E na nossa letra D, nós temos aqui um terço. O que é um terço? Um terço é raiz cúbica. Raiz cúbica é um número que multiplicado por ele 3 vezes, que vai dar o 27. Então, no nosso caso, é o próprio 3. 3 vezes 3 vai dar 9, 9 vezes 3 vai dar 27. Então, achamos a nossa resposta. E aí, o que a gente vai começar no nosso terceiro bimestre? Nós vamos começar revisando o conteúdo de expressões algébricas. Ou seja, o que são expressões algébricas? Expressões algébricas, né, em uma expressão algébrica, as letras substituem os números. As letras são conhecidas como variáveis, ou seja, podem mudar dependendo do problema que tiver. Então, o que acontece? Imagina que eu esteja analisando várias coisas. Eu crio uma expressão algébrica, e aí, dependendo do valor que eu tenha para essas letras, eu vou ter respostas diferentes. Ou seja, imagino que eu tenho esse cara aqui, ó, x mais 4. Então, minha variável é o x. Por que variável? Porque eu posso mudar o valor do x. Uma hora o x pode valer 2. E aí o que significa o x valer 2? Quando eu for substituir essa equação, no lugar do x, eu coloco 2. Então, se era x mais 4, vai passar a ser 2 mais 4, 6. Se agora eu coloco, em vez de eu colocar 2, eu coloco 6. Então vai ficar 6 mais 4, 10. 8 mais 4, 12. Então, o x ele é uma variável, ou seja, algo que muda. Então, por ser algo que muda, dependendo do valor que eu coloco, né, ele pode mudar, pode alterar, sem problema nenhum. Então, a expressão algébrica é essa. Eu posso ter vários valores. E aí a gente tem um exemplo para a gente poder fazer junto aqui. Ó. Em uma padaria, cada salgado custa R$ 2 e o copo de suco custa R$ 1. Quanto Lucas irá gastar se ele comer 2 salgados e um copo de suco, e se comer um salgado e tomar 2 copos de suco? Então, a ideia da expressão algébrica é exatamente simplificar a nossa vida quando a gente faz uma conta como essa. Então, eu vou fazer aqui um breve conceito, né? A gente vai se aprofundar isso mais para frente nas próximas aulas, mas só para vocês entenderem a lógica. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou chamar o x, minha letra x, pode chamar de qualquer letra, tá bom? A, B, C, D, uma bola, círculo, seja o que for. Mas eu vou chamar de x exatamente o nosso salgado. Então, o x representa quantos salgados eu comi. E o y vai representar quantos copos, a quantidade de copo de suco. Quantos sucos eu tomei. Tudo bem? Então, o que acontece? Eu tenho que cada salgado custa R$ 2. Então, repara que a minha expressão ela vai ser 2 vezes x. Por que 2 vezes x?
Se eu tomo um salgado, eu gastei R$ 2. Se eu tomo dois salgados, 2 vezes 2, 4. Se eu como 3 salgados, né, eu vou ter 3x, 3 vezes 2, R$ 6, certo? E também eu vou ter 1 vezes y, ou seja, a minha expressão ela vai ser exatamente essa aqui, ó. 2 vezes x mais 1y. Tudo bem? E aí eu posso simplificar e escrever assim, ó, 2x mais y. Tudo bem? Quando estiver junto assim, significa que está multiplicando. Isso aqui a gente vai ver com mais calma, mas é só para vocês terem uma noção. Então, o que o Pedro pergunta? O Lucas, no caso. Ele pergunta se ele come 2 salgados e um copo. Então, quem é a quantidade de salgado? É o x, né? Então, se x é igual a 2 e y é igual a 1, quanto que eu vou ter no meu resultado? Então, minha equação é 2x mais y, vai ficar, então, 2 vezes 2 mais 1. Ou seja, ele comeu 2 salgados, então gastou 2 mais 2, R$ 4, mais 1 do suco. Então, ele gastou R$ 5. Olha como é simples, como a expressão ajuda, facilita bastante o nosso empreendimento. Só que agora imagina que ele, em vez de ele resolver comer os 2 salgados, foi o contrário. Ele comeu apenas um salgado, mas como ele estava com sede, ele tomou 2 copos de suco. Tudo bem? Então, como que vai ficar a minha expressão? Mesma coisa. É só colocar ali, ó, 2 vezes 1 mais 2. Ou seja, no lugar do x eu boto um número, no lugar do y eu boto outro número. Tudo bem? Então vai ficar 2 mais 2, 4. Olha como é simples. Tudo bem? Conseguiram entender a lógica? Então, aqui a gente tem uma atividade para a gente poder fazer agora. Tudo bem? E tem outra atividade para casa, né? Já começamos com a atividade para casa. Olha que coisa boa. Ou não, né? Então, vamos lá. Aqui eu estou dizendo que eu tenho uma expressão 2x mais 4 mais y para x igual a 2 e y igual a 3. O que eu vou fazer nessa equação? Simples. Aonde tem x eu coloco 2, aonde tem y eu coloco 6. E resolvo a equação. Então vai ficar 2 vezes 2 mais 4 mais 6. Tudo bem? Ó, esse x eu coloquei 2, esse y eu coloquei 6. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver minha conta. Quanto que é 2 vezes 2? 4. Mais 4 mais 6. Quanto que é 4 mais 4? 8. Então, mais 6. Quanto que é 8 mais 6? Vai dar 14. Então, minha resposta é 14. Tudo bem? Só isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o número de baixo. Quem é meu x? 1. Quem é meu y? 2. Então, é 1 mais 2 mais 40. Então, vai ficar 1 mais 2, 3, mais 40, 43. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Repara que agora eu tenho xy. O que é xy? Significa que está multiplicando, tá bom? Então, ó, vai ficar 2 vezes 3, tudo bem? É o x vezes o y menos 10. Então, vai ficar 6 menos 10, vai dar um número negativo, não tem problema não, menos 4. Ali, repara que é o x ao quadrado. O que é o x ao quadrado? Lembra que a gente aprendeu a resolver? A gente está fazendo a mesma coisa de potência, só que agora a gente está fazendo com letras, né? Então, como que funciona? No lugar do x eu boto 4. Então, vai ficar 4 ao quadrado mais 8. Quanto que é 4 ao quadrado? 4 vezes 4, 16. 16 mais 8, 24. E o próximo agora é divisão. Então, x dividido por y. Então, vai ficar, no lugar do x é 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3. Então, obtemos nossa resposta. Tudo bem? Então, nós temos nossa primeira atividade para casa, tá?
Tá aqui a mesma coisa, eu só troquei os números. Tudo bem? Para vocês tentarem fazer e olhar o material que a gente tem. Então a gente termina por aqui. Quem sabe aí semana que vem a gente está voltando presencialmente, né? Vamos ver como vai ser essa mudança, esse híbrido. E vamos nos falando. Qualquer dúvida que tiver, é só entrar em contato. Certinho, gente? Então, bom retorno e nos vemos aí. Até mais.